Por que quanto mais você tenta controlar tudo, mais parece que Deus fica em silêncio? E por que, quando você finalmente solta o controle, algo começa a se mover de forma quase invisível, mas poderosa? Existe um mistério escondido em Salmo 37:5 que Florence Scovel Shinn percebeu cedo. Não é o esforço que faz Deus agir por você, é a rendição correta. Nos próximos minutos, você vai descobrir um princípio espiritual específico, revelado nas Escrituras e vivido por Florence, que ensina como entregar o caminho a Deus de um modo que ativa respostas reais do céu. Mesmo que hoje você esteja cansado de tentar, com medo de errar ou achando que já fez tudo o que podia, imagine uma cena silenciosa. Não é de multidões, nem de milagres públicos. É o interior de uma casa simples, luz suave entrando pela janela, uma Bíblia aberta sobre a mesa. Florence está ali, não em êxtase, mas em conflito. Ela percebe que está fazendo tudo certo externamente, mas por dentro carrega tensão. Ela ora, mas continua tentando garantir o resultado. E então seus olhos repousam em uma frase que muda tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não é poesia, é instrução divina. Entregar o caminho não é desistir da vida, é parar de disputar o lugar que só Deus pode ocupar. Talvez essa seja exatamente a sua dor. Você ora, jejua, pede direção, mas continua revisando mentalmente cada possibilidade, cada medo, cada plano alternativo. Você pede paz, mas vive em alerta. Você pede provisão, mas não consegue descansar. E isso não te faz fraco, te faz humano. O problema é que ninguém te ensinou que existe diferença entre fé ansiosa e fé rendida, entre orar pedindo ajuda e entregar o caminho de verdade. E aqui está a boa notícia. Deus não exige que você saiba como tudo vai se resolver. Ele pede apenas uma coisa: confiança ativa. A Bíblia não complica a rendição. Nós complicamos. Jesus nunca pediu controle perfeito. Ele pediu fé. E fé, na linguagem do céu, começa quando você solta aquilo que não nasceu para você carregar. Mas antes de eu te mostrar como essa rendição se transforma em decreto, postura e ação prática, e por que ela faz Deus agir de maneiras que você não consegue prever, você precisa conhecer como Florence aprendeu isso quando tentar mais já não era uma opção. Florence não aprendeu a rendição em um momento confortável. Ela aprendeu quando percebeu que estava espiritualmente exausta. Havia um período em que ela fazia tudo o que acreditava ser correto. Orava, afirmava, estudava a palavra, ajudava pessoas, mas, ainda assim, sentia uma pressão interna constante, como se precisasse garantir que Deus não falhasse. E foi exatamente aí que ela reconheceu algo com humildade. Ela estava confiando em Deus com a boca, mas ainda segurando o leme com as mãos. Ela descreve esse momento como um esgotamento silencioso. Não era falta de fé, era excesso de controle. Em oração, ela finalmente disse algo diferente do que costumava dizer. Não pediu solução, não pediu sinal. Apenas confessou: Pai, eu não sei mais como conduzir isso. Não houve trovão, nem voz audível. Houve descanso. E naquele descanso, a Escritura se abriu diante dela com nova clareza. Salmo 37 não era um cântico distante. Era uma instrução prática. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não parte do caminho. Não o plano A, mantendo o plano B escondido. O caminho inteiro. A epifania veio quando ela percebeu que entregar não significava parar de agir, mas parar de disputar autoridade com Deus. Ela entendeu que enquanto tentava prever todos os cenários, estava impedindo que o céu operasse além da lógica humana. Pela primeira vez, Florence escolheu confiar antes de entender. E essa foi a primeira vez em que ela sentiu algo que não sentia havia muito tempo: paz verdadeira. Não a paz de quem resolveu tudo, mas a paz de quem sabe quem governa. O princípio bíblico por trás disso é profundo e atravessa toda a Escritura. Desde Gênesis, Deus cria pela palavra, não pelo esforço. Disse Deus: haja e houve.
Jesus opera da mesma forma. Ele não negocia com o problema, ele declara a vontade do Pai. Quando você foi criado à imagem e semelhança de Deus, não foi chamado a viver em ansiedade constante, mas em cooperação. Provérbios 3:5 confirma isso com clareza. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A rendição não anula a fé, ela a purifica. Florence chamava isso de alinhar a palavra com a confiança. Não basta declarar sem soltar, não basta orar sem entregar. O Verbo Criador opera quando a boca fala e o coração descansa. É por isso que Provérbios 18:21 ensina que a vida está no poder da língua. E Romanos 4:17 fala da fé que chama à existência aquilo que ainda não se vê. Mas note, Abraão creu quando já não havia controle possível. A promessa se manifestou quando a tentativa humana terminou. E aqui nós precisamos desfazer alguns mitos religiosos que impedem a rendição verdadeira. Um deles é pensar que entregar o caminho é sinal de fraqueza espiritual. Pelo contrário, a Bíblia mostra que os mais fortes foram os que souberam soltar. Outro mito é achar que, se você entregar, Deus pode não fazer do seu jeito. E é verdade, Ele não faz do seu jeito, Ele faz melhor. Efésios 3:20 afirma que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, exatamente porque Ele não está limitado ao nosso controle. Há também o mito silencioso de que rendição é passividade. Não é. A rendição bíblica remove a ansiedade, não a ação. Você continua trabalhando, planejando, obedecendo, mas sem o peso de carregar o resultado. Jesus nunca chamou ninguém para viver paralisado. Ele chamou para viver confiado. E quando a confiança é real, algo muda no mundo espiritual. O céu responde. Agora, antes de te mostrar como essa rendição se transforma em um decreto simples e poderoso, e por que Florence insistia que ele fosse declarado publicamente, eu preciso te convidar para um passo que envolve sua própria voz. Antes de irmos às histórias, faça um gesto que ativa algo real no espírito. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Jesus declarava em voz alta porque a palavra pronunciada firma a fé. Florence pedia que as pessoas escrevessem decretos, porque isso sela a rendição no mundo visível. Então vá aos comentários agora. Respire fundo, feche os olhos por 3 segundos e escreva, com calma, como quem assina diante de Deus. Eu entrego meu caminho ao Senhor, confio, e Ele fará. O céu registra a sua entrega. Agora sim, vamos às histórias de quem fez isso e viu Deus agir. A primeira história é de uma mulher cristã, mãe solteira, que sempre carregou mais do que parecia justo. Ela ajudava os irmãos, sustentava parte da casa dos pais e decidiu empreender para não depender de ninguém. Começou com fé, mas em pouco tempo tudo desmoronou. Dívidas de aluguel, parcelas de estudos atrasadas, fornecedores cobrando, noites em claro fazendo contas que nunca fechavam. Ela orava, mas orava tensa. Pedia ajuda enquanto tentava controlar cada detalhe. Um dia, exausta, ouviu uma mensagem sobre Salmo 37:5. Não sentiu euforia, sentiu alívio. Naquela manhã, ela fez algo diferente. Em vez de pedir saída, ela entregou o caminho. Disse em voz alta que confiava, mesmo sem saber como aquilo se resolveria. Depois disso, continuou trabalhando, mas sem desespero. 2 semanas depois, uma antiga conhecida a indicou para um contrato que parecia pequeno, mas abriu portas em sequência. As dívidas começaram a ser renegociadas, uma a uma. Florence costumava lembrar Provérbios 16:9 nesse ponto. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não foi esforço extra, foi direção. A segunda história é de um homem desempregado, pai dedicado, filho presente para pais idosos. Ele acordava todos os dias com o peso da responsabilidade e a vergonha de não conseguir prover. Orava, mas sempre com pressa,
como quem tenta convencer Deus a agir rápido. Quando ouviu sobre a rendição verdadeira, resistiu. Parecia perigoso soltar o controle, mas em uma noite silenciosa, ele finalmente disse: Senhor, eu entrego meu caminho, eu confio. No dia seguinte, algo mudou por dentro. Não a situação externa, mas o tom. Ele saiu para procurar trabalho com outra postura, sem mendigar, sem se diminuir. Poucos dias depois, uma conversa casual se transformou em indicação. A porta se abriu de forma simples e direta. Florence explicava esse padrão com base em Marcos 11:24. Quando o coração descansa, a fé flui sem bloqueio. A terceira história é de uma viúva idosa que começou um pequeno negócio tarde na vida. Ela carregava uma dívida que parecia impossível de resolver. Não tinha força para lutar, nem tempo para recomeçar várias vezes. Mas tinha algo raro: humildade para entregar. Todas as manhãs, antes de qualquer preocupação, ela colocava o caminho nas mãos de Deus. Não pedia controle, pedia direção. Com o tempo, pessoas certas apareceram, propostas improváveis surgiram e acordos inesperados foram feitos. A dívida foi resolvida sem que ela precisasse se desgastar. Florence dizia que isso acontece quando o homem sai do centro e Deus reassume o lugar que sempre foi dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Não é metáfora, é funcionamento espiritual. Você percebe o padrão? Não eram pessoas extraordinárias, eram filhos de Deus que soltaram o controle e permitiram que o céu conduzisse. A mesma língua que Jesus falou, a mesma que Florence redescobriu nas Escrituras. E agora, você vai aprender como viver isso de forma consciente e prática. Respire fundo antes de continuar. Não é exagero dizer que o que vem agora muda a forma como você se relaciona com Deus. Florence tratava este ponto com extremo cuidado, porque sabia que muita gente confunde rendição com desistência. E não é isso. Rendição bíblica é confiança ativa. Por isso ela alertava: use este princípio para a glória de Deus, nunca para alimentar o ego. Tiago 3:10 nos lembra que da mesma boca não devem sair bênção e maldição. Se o coração está inquieto, aquiete-se primeiro. Jesus foi claro: o lugar da transformação começa no secreto. Entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6:6. Quando o barulho cessa, a direção aparece. Aqui está o que Florence descobriu, escondido em Salmo 37:5. Não como poesia, mas como decreto funcional. O mesmo que aquela mãe solteira viveu. O mesmo que aquele pai desempregado aplicou. O mesmo que a viúva idosa praticou sem alarde. Pausa de 3 segundos. Escute com toda a sua alma: Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Eu confio em Ti e descanso, porque sei que Tu estás agindo por mim. Pausa de 3 segundos. Agora, escute novamente. Desta vez, sinta cada palavra descendo do pensamento para o coração. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio e Ele fará. Você sentiu a diferença? Quando você diz entrego, você sai do lugar de controlador e entra no lugar de filho. Quando você diz meu caminho, você não entrega apenas um problema, mas a direção inteira da vida. Quando você diz confio, você cancela a ansiedade que tenta disputar o governo. E quando você diz ele fará, você não dita como, nem quando. Você reconhece quem faz. É por isso que esse decreto abre o céu. Ele não força Deus, ele concorda com Deus. E o céu responde à concordância. Florence explicava que o poder não está no volume da voz, mas no descanso do coração. O momento ideal é logo ao acordar, antes de qualquer outra palavra. Salmo 5:3 diz que pela manhã apresentamos nossa oração e aguardamos. Em pé, com postura simples e digna, mão no coração ou erguida com reverência, você declara uma única vez. Não repete por medo. Não corrige por insegurança. Declara e silencia. Agradece e segue o dia como quem confia.
Está feito, não é pressa, é fé. João 19:30 mostra que quando algo está consumado, não se insiste, se vive. Mas Florence também advertia com seriedade. A rendição não pode ser usada para egoísmo espiritual. Gálatas 6:7 ensina que tudo o que se semeia se colhe. Quem entrega para receber apenas para si, fecha o fluxo. Quem entrega para viver alinhado e abençoar, amplia o fluxo. Nunca use a palavra para tentar controlar pessoas ou situações específicas. Deus honra o livre-arbítrio e esteja preparado. Às vezes, depois da entrega, vem um teste, não como punição, mas como confirmação. Abraão entregou antes de receber. Tiago 1:3 ensina que a prova da fé produz perseverança. Talvez sua mente diga agora: isso é simples demais. E é justamente por isso que funciona. Deus não complica, nós complicamos. Isaías 55:8-9 lembra que os caminhos dele são mais altos que os nossos. O sacrifício aqui não é sofrimento, é abrir mão do controle. A condição não é merecimento, é confiança. Fé sem ação é morta, mas ação sem rendição é exaustão. Se algo se moveu em você agora, não foi emoção, foi alinhamento. Se algo dentro de você testemunhou enquanto esse decreto era liberado, se o seu peito ficou mais leve, se você sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, não precisa mais carregar tudo sozinho, então faça agora um gesto simples, mas espiritualmente significativo. Curta este vídeo, não por vaidade, não por números, não por mim. Curta como uma declaração pública de rendição e fé. Romanos 10:10 nos lembra que a fé se confirma quando é expressa. Ao curtir, você está dizendo diante do céu: eu confio, eu entreguei, eu descanso. Esse pequeno gesto sela, no visível, uma decisão que já foi tomada no invisível. E se você conhece alguém que vive cansado, ansioso, tentando controlar tudo e sofrendo em silêncio, alguém que precisa aprender a descansar em Deus sem abandonar a responsabilidade, compartilhe este vídeo agora. Provérbios 11:25 promete que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha a luz, você não perde controle, você libera graça. E muitas vezes, Deus age por você enquanto você escolhe agir por outro. Agora, permita que eu te conduza a um entendimento ainda mais profundo, porque a mente pergunta: por que a rendição funciona? O que acontece no mundo espiritual, na alma e até no corpo quando você solta o controle e confia? É isso que vamos revelar agora, com base bíblica sólida, clareza espiritual e sabedoria que Florence já ensinava. Quando Florence explicava por que a rendição funciona, ela começava sempre pelo fundamento espiritual mais antigo das Escrituras. Desde Gênesis, Deus estabelece uma ordem clara. Ele governa, o homem responde. Não é submissão cega, é alinhamento inteligente. Quando você tenta controlar tudo, você assume um lugar que não foi criado para ocupar. E quando você ocupa esse lugar, algo se fecha por dentro. A ansiedade cresce, a clareza diminui, o descanso desaparece. Mas quando você entrega o caminho ao Senhor, como Salmo 37:5 ensina, você devolve o governo a quem sempre soube conduzir melhor. Deus não precisa do seu controle para agir. Ele precisa da sua confiança para fluir. Biblicamente, isso se sustenta com profundidade. Provérbios 3:5-6 diz para confiar de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, porque é o Senhor quem endireita as veredas. Repare, endireitar caminhos é ação divina. A nossa parte é confiar. Marcos 11:24 revela que a fé verdadeira recebe antes de ver. Hebreus 11:1 confirma que a fé é convicção presente, não expectativa futura. Florence dizia que a rendição muda a frequência interior. Não porque Deus mude, mas porque você sai do estado de resistência e entra no estado de cooperação. Deus é a fonte, suas palavras e atitudes são o canal. Quando o canal está obstruído pelo medo, a provisão encontra barreiras.
Quando o canal se limpa pela confiança, o fluxo acontece naturalmente. E até mesmo quando olhamos isso com a mente racional, sem abandonar a fé, vemos algo coerente. Romanos 12:2 fala da renovação da mente como caminho de transformação. A neurociência confirma que pensamentos repetidos moldam padrões internos. Uma mente em controle constante vive em alerta. Um coração rendido entra em descanso, e o descanso não é inércia, é clareza. Florence ensinava isso antes mesmo de termos linguagem científica para explicar. A Bíblia já dizia: o coração alegre é como bom remédio. Provérbios 17:22. Emoções, palavras e corpo estão conectados porque foram criados pelo mesmo Deus. É por isso que tantas orações não produzem paz nem resultado. Não porque Deus não ouça, mas porque nascem de uma identidade errada. A oração ansiosa tenta convencer Deus. O decreto rendido concorda com ele. Jesus advertiu contra repetições vazias em Mateus 6:7, porque repetir por medo não é fé, é insegurança. A rendição verdadeira fala uma vez e descansa. Ela age sem pressa, decide sem pânico, caminha sem peso. E quando a dúvida tenta voltar, porque ela sempre tenta, você não briga com ela. Você lembra da decisão que já tomou. Resiste sem dialogar. Agradece antes de ver. A gratidão sela a confiança. Quem agradece prova que já entregou. Esse é o funcionamento espiritual por trás da rendição. Não é místico, é bíblico, não é passivo, é profundamente ativo. É o reino funcionando como Jesus ensinou. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Este é um momento entre você e Deus. Pausa de 5 segundos. Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda e, antes mesmo de pensar nos compromissos, percebe algo diferente no seu interior. Não é empolgação, é descanso. Um descanso firme, estável, que não depende de circunstâncias. Seu peito não está apertado. Sua mente não está acelerada. Você sente que não precisa mais antecipar problemas nem prever todos os cenários. A paz, a direção, a provisão chegando no tempo certo. Você trabalha com mais clareza, toma decisões com mais serenidade e consegue ajudar outros sem se esgotar. Filipenses 4:7. Deixa de ser um versículo distante e se torna experiência viva. A paz de Deus guarda seu coração e sua mente. Abra os olhos. Isso não é imaginação vazia. É promessa alinhada. Jeremias 29:11 continua verdadeiro sobre você. Você chegou até aqui porque o Espírito Santo te conduziu. Não foi acaso, nem curiosidade. Deus conhece o peso que você carregou em silêncio, as tentativas de fazer tudo dar certo sozinho, as noites em que você orou cansado. Salmo 56:8 diz que ele recolhe cada lágrima. Nada foi desperdiçado. O que parecia atraso era preparação. O que parecia silêncio era Deus te ensinando a soltar. Agora você entende. Não é sobre lutar com Deus. É sobre render-se a Ele. E aqui está uma verdade libertadora. Você não depende de mim, nem de Florence, nem de qualquer líder. A unção que você precisa já habita em você desde que recebeu Cristo. A unção que dele recebestes permanece em vós. 1 João 2:27. Você é filho que lembrou da herança, herdeiro que decidiu confiar, sacerdote real que aprende a descansar no governo do Pai. 1 Pedro 2:9. O reino de Deus não está distante. Jesus disse que ele está dentro de você. Lucas 17:21. Toda promessa já foi liberada no céu. O que muda agora é a sua postura diária. Florence temia apenas uma coisa: que as pessoas ouvissem a verdade e não vivessem. Tiago 1:22 é claro: sejam praticantes da palavra. Hoje você escolhe continuar tentando controlar tudo ou decidir, de uma vez por todas, entregar o caminho. Quando você vive em rendição, sua vida se torna um testemunho silencioso. Ondas espirituais alcançam sua casa, sua família, futuras gerações.
Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Luz não força, ela apenas ilumina, então grave isso no coração. Amanhã de manhã, antes de qualquer palavra, diante do espelho ou no seu lugar secreto, declare uma única vez, com fé tranquila e gratidão antecipada: Eu entrego meu caminho ao Senhor, confio e Ele fará. Depois disso, viva, trabalhe, caminhe, confie. Deus já está agindo. Se você sente que precisa de constância para viver essa rendição no dia a dia, existe um material simples e totalmente bíblico que preparamos como apoio devocional. Vou mencionar de forma breve. O e-book está com o link na descrição e ajuda a manter sua fé e suas declarações alinhadas diariamente, sem peso nem culpa. O que Deus recebeu das suas mãos agora está seguro nas mãos dele. Salmo 37:5 não é promessa vazia, é aliança viva. Quando você entregou o caminho e escolheu confiar, algo foi selado no mundo espiritual. Deus não é homem para mentir. Ele não se atrasa, ele não falha. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você é filho que descansou no Pai, herdeiro que soltou o controle, coração que aprendeu a confiar. Agora vá em paz. Caminhe com leveza, trabalhe com fé, observe com atenção. Deus já está agindo por você, mesmo quando você não vê. Que o Senhor confirme sua palavra sobre a sua vida, que a paz governe seu coração e que o céu responda no tempo perfeito. Em nome de Jesus. Amém.